Estamos de volta hoje para abordar a lição número 20, doutrina. Se recordam, na última lição nós tivemos a parte do Evangelho e falamos exatamente sobre o Consolador, sobre as relações, sobre as revelações, sobre aquelas normas que os grandes enviados vieram trazer à Terra, primeiro Moisés, depois Jesus, para repor a verdade, para esclarecer a lei, e depois, mais tarde ainda, trazendo de volta o Consolador, pelo Espiritismo ou pela codificação da doutrina que os Espíritos trouxeram e que Kardec teve a oportunidade de dizer que era a doutrina dos Espíritos, que não era nada seu. E vamos começar a abordar esta questão agora pela parte da sociedade e a célula principal da sociedade pela parte da família. Como podem imaginar, quer dizer, o mundo está absolutamente alterado, não é? Nós vamos ver que anda tudo em crise, anda tudo com problemas, tudo com dificuldades, e podemos quase chegar à conclusão de que estamos nessas dificuldades porque há uma crise que começa exatamente no lar. Começa na união entre dois seres para formarem um lar, naturalmente terem filhos ou procriarem nessa colaboração extraordinária do homem com Deus. O lar é a célula, como dissemos, fundamental. De como resulta o lar? Bom, desde muito antigamente que homem e mulher se juntavam exatamente para, no início se acasalavam, para dar campo ao instinto. À medida que a evolução se vai processando, esse acasalamento, que era ocasional, aliás, como se passa em muitos animais, portanto, animais irracionais, à medida que a espiritualização se dá, à medida que a inteligência se desenvolve, à medida que a sensibilidade se manifesta, começa a haver, digamos assim, um acasalamento mais prolongado, uma união entre dois seres mais prolongada de que resultam os filhos. Durante muitos séculos, esse acasalamento, essa união, foi espontânea e dava-se com várias mulheres, ou provavelmente também mulheres com vários homens, mas, a pouco e pouco, exatamente com o sentimento a desenvolver-se, com digamos assim, a compreensão, com a vibração entre os seres humanos, começou a haver essas uniões mais prolongadas, mais duradouras, e então passou a haver o contrato social, o contrato público. As pessoas assumiam perante a sociedade, perante o grupo onde se inseriam, onde viviam, assumiam essa ligação permanente, ou mais ou menos permanente, que depois veio a ter como um nome o casamento. O casamento era um contrato assumido publicamente. A certa altura, com o aparecimento dos direitos, dos deveres sociais das pessoas, esse casamento passou a ser apadrinhado, ou a ser confirmado, ou a ser, de alguma forma, testemunhado pelas leis civis, pelas leis que os homens foram instalando a pouco e pouco, digamos assim, no conjunto das relações sociais. Isso perde-se também nos tempos. Nós podemos encontrar de alguma forma a lei romana, que é um normativo que começa a ser mais contextualizado e com mais consistência, digamos assim, social. A lei romana que ainda chega até ao nosso tempo. Há muito da influência da legislação romana na nossa legislação atual, seja nossa de Portugal, seja de todos os países ditos ocidentais. E, portanto, essa norma, ou essas normas, figuraram durante muitos séculos como um contrato. Era um contrato que era testemunhado pelos convivas, pelos convidados. As pessoas mais próximas da família eram convidadas a assistir a essa demonstração pública de uma união entre famílias. Então, passou a haver o casamento civil, de que os religiosos participavam, mas apenas só como convidados. Algumas pessoas hoje dizem que o casamento religioso foi patrocinado por Jesus, quando se sabe, não é preciso fazer grandes investigações, quando se sabe que Jesus foi às bodas de Canaã a convite da família dos Noventes,
que eram conhecidos da família de Maria, da família de José, e, portanto, uma questão, digamos assim, de proximidade, convidaram Maria a assistir ao casamento, não José, que já tinha desencarnado, e Maria achou por bem que os filhos fossem. A notícia chega até nós só do filho, porque os filhos outros filhos que Maria teve passaram a ser matriculados como primos a partir do século IV, mas a família de Maria foi convidada a assistir às bodas de Caná. E Maria pediu ao filho que eram dívidas de gratidão, ou dívidas, digamos assim, de consideração, e que ele deveria ir com ela também, e com os irmãos, assistir a esse casamento, a essas bodas que materializavam a união dos esposos. Então, dizem alguns, isso foi o casamento religioso que Jesus acabou por instituir. Não é verdade. Jesus não instituiu nada, foi como convidado, participou. Teve também, segundo a tradição, aquela ação sobre a água, quando faltava o vinho, que corria capitoso e que era um dado muito importante do juízo que faziam as pessoas convidadas daqueles que patrocinavam as bodas, portanto, os donos da casa. Isso era apenas um contrato civil, assumido publicamente. Exatamente como o batismo também foi uma manifestação pública, civil, da determinação daqueles que aceitavam ir ao Jordão e receber da água do Jordão das mãos de João, essa confirmação pública da sua mudança, também era uma coisa civil, não era nada que se inscrevesse na religiosidade das pessoas ou nas religiões que vigoravam à época. E depois disso, continuou a ser assim, durante séculos. O casamento continuou a ser sempre um contrato. E sempre um contrato até ao século XVI. E vamos situar-nos em 1510, quando o Concílio de Trento, portanto, os participantes do Concílio, os dirigentes religiosos, chamamos cardeais, bispos, não interessa bem para o caso, nasciam esse concílio, aprovou digamos assim, o surgimento, a determinação, a norma da união entre esposos, abençoado pela Igreja, vamos dizer de outra maneira, abençoado pelos sacerdotes. Passou a ser uma condicionante também. A união entre dois seres passou a ser condicionada pelo religioso que estava à frente e que até perguntava se havia alguém que tivesse alguma coisa a opor àquela união pública e, a partir dessa altura, a união religiosa. Portanto, nós temos aqui dois tipos de casamento. O casamento contratualizado civilmente e o casamento religioso, que a partir dessa época, como quem mandava era realmente a Igreja, passou a ser simultaneamente também um compromisso da lei legal, da legalidade. Era das leis dos homens e era, previsivelmente, porque o sacerdote era o representante de Deus, e da lei divina, o que não corresponde à verdade, porque Deus não otorgou poder a ninguém, no sentido em que ele foi praticado a partir daí, que era, digamos assim, levar a cabo o casamento religioso. Portanto, são dois tipos de casamento distintos, mas o que vale em termos de sociedade, o que vale em termos de lei civil, é o casamento civil. É um casamento que é testemunhado pelas leis que governam as nações, que governam os países. É claro que no meio disto tudo, ao aparecer o ninguém separa o que Deus uniu, entramos aqui num terceiro tipo de casamento, e esse realmente o que Deus uniu, que é o casamento espiritual, isto é, o casamento que liga dois espíritos pelas suas sensibilidades, pelas suas vibrações, pela sua afinidade, ou criada já anteriormente, ou desenvolvida ao longo da existência. E, portanto, aparece aqui o verdadeiro casamento, que é a união entre dois espíritos, que depois se projeta na união física, na união civil, que pode ser também patrocinado pela união religiosa, mas que é fundamentalmente uma união espiritual. É o casamento espiritual. Algumas pessoas perguntam, então, e como é que é o casamento do espiritismo? Não há casamento no espiritismo. Não há essa cerimónia, esse cerimonial não existe no espiritismo. O que existe é o amor íntimo, o amor profundo, que representa uma união, de facto, em Deus, uma união no amor, uma união no respeito, na consideração. E, portanto, aí sim, há uma união que ninguém separa, porque é uma união divina.
Agora, se é uma união somente legal, da legalidade, do registro civil, do conservador que vai agora atestar publicamente que os nubentes se sujeitaram à lei, ou se é um casamento religioso em que os nubentes vão perante o sacerdote, em que acreditam, que respeitam, que acham que até é o representante de Deus e aceitam casar-se num templo, tudo bem, ninguém tem nada a opor. Agora, se não houver amor profundo, se não houver uma união de espíritos, Deus não intervém nesta matéria e, portanto, não vale a pena nós pensarmos que a separação, iremos falar a seguir, o divórcio, que é um pecado contra Deus e tal. Não. Pecado contra Deus é se interfere a fazer o mal, seja de que maneira for. Se há uma conduta, um comportamento adulterado e perante as leis divinas, isso é realmente um crime. Agora, a maior parte das vezes, as uniões são oportunistas, as uniões são de conveniência, as uniões são baseadas no dinheiro, etc. E, portanto, isso não tem nada a ver com Deus, isso é com César, é com as coisas da lei. E, naturalmente, quando se termina essa ligação, a lei tem que também intervir e passa a ser a separação oficial perante a sociedade. Neste particular, então, nós temos que pensar se o casamento, se a união é permanente, de acordo com a lei natural, ou se não é. Não é possível obrigar dois seres que não se amam a estarem unidos permanentemente, seja sob que perspectiva for. Seja sob que perspectiva for. Portanto, é necessário interiorizar esta questão até para podermos perceber todas as nuances que chegam aos nossos dias e todas as possibilidades que surgem no momento atual, a propósito de manter ou não manter uma ligação que, a maior parte das vezes, não tem nada a ver com o espírito, não tem absolutamente nada a ver com o espírito. E no meio disto tudo aparecem também as famílias, às vezes, a dizer, não podem separar-se, é uma vergonha, o que é que vão pensar de nós, o que é que vão pensar da família. Isso são questões meramente daqueles que não estão por dentro da dor, do sofrimento, que muitas vezes envolve aqueles que, num lar, se não dão, até chegam a odiar-se. Então, vamos ver a propósito desta questão agora da união, da fidelidade conjugal. Diz Emmanuel no livro Sexo e Vida, quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem se ferir a si mesmo. É uma questão de Emmanuel. Isto perspectiva-nos a questão da união que se mantém quando já não há amor, quando não há nenhuma ligação, quando não há nenhuma afinidade, naturalmente que cada um procurará encontrar essa realização interior e vai pisar o outro e vai provocar sofrimento. E aí sim, quer dizer, aí pode-se colocar a questão de fazer ao outro, não fazer ao outro o que a gente não quer que nos façam e como diz a própria lei, como fizeres, acharemos, e afinal vai-nos acontecer o mesmo. São as tais compromissos kármicos de que há pouco falávamos, são as tais questões que têm que ter de revolta, aquilo que se semeia vai ter que se colher. E, portanto, é nesta perspectiva que nós devemos estar prevenidos e preparados para não infringirmos a lei do espírito, a lei natural, porque na questão da lei civil isso não há nada. É evidente que se houver infidelidade conjugal, a lei civil prevê que o divórcio seja concedido de imediato àquele que o reclama, se o provar ou se houver falta de compromissos naquilo que é o casamento publicamente considerado, pois também a lei pode anular essa questão do casamento. Mas não tem a ver com a parte do espírito. Vamos situar-nos só numa questão. Duas pessoas deixaram de se amar, deixaram de se atrair, se mantém essa ligação próxima e se é despertado a outro sentimento com alguém, naturalmente que vai cavalgar, cada um dos intervenientes vai cavalgar na raiva, na revolta, no choque, na desorientação, na falta de respeito, na falta de consideração para com o outro. E isso acaba por conduzir a graves crimes para o futuro. Então há necessidade de ver, de cada um interiorizar e saber se de facto, em consciência, aquela ligação foi
foi feita, ou se fez tudo para que a ligação se não afundasse, ou se não fez, e quais as soluções, continuar na mesma até o ódio, interromper para que o ódio não surja, é uma questão de, digamos assim, de respeito por cada um por si, e também uma questão de altruísmo e de responsabilidade nos atos que nós praticamos. Pergunta Allan Kardec aos espíritos, e é a pergunta 697, que é muito clara, que vem lá, estamos falando da parte doutrinária. A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma questão colocada com muita clareza. 697 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem com tanta clareza ou mais ainda. É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis. Somente as naturais são imutáveis. Quando não há união, quando não há ligação, quando não há casamento espiritual, como fazer? A legislação humana pode permitir que se dissolva o casamento. Quando há uma união espiritual, não há legislação nenhuma que dissolva essa união. E quando houver alguma intervenção para separar essas pessoas que se amam em espírito, aí é crime, aí é erro, aí é pecado, como diz a Igreja. Portanto, é uma lei humana. Se os homens definiram no casamento civil que é um contrato que tem que ser respeitado, o homem também pode legislar em sentido contrário. É um contrato que pode ser desfeito. É um contrato que pode ser anulado. E, portanto, segundo os espíritos, é uma lei humana. E os homens terão que tratar disso. Quando é um amor espiritual, um amor elevado, não adianta nada os homens estarem a decretar, porque é crime. É evidente que Jesus não apontou o caminho de assim, então divorciem-se, então separem-se. Como os espíritas não podemos, perante a primeira desabafo, seja de quem for, num casamento mal conseguido ou com graves problemas internos, os espíritas não podemos dizer logo com uma simplicidade que às vezes confrange. Então separem-se. Não é isso. Jesus é o modelo, a verdade e a vida. E, portanto, nós temos que pegar naquilo que Jesus falou, da forma como Jesus orientou as coisas e procurar da mesma maneira. É verdade que nem todos conseguimos agir dessa forma. É um conselho, é uma orientação, mas, como eu disse há pouco, é preferível evitar o ódio do que continuar a tentar e fazer com que o ódio se amplie e se modifique, se aprofunde. Então, o que é que Jesus disse? Assim, a propósito disto. Joana de Cusa era a esposa do senador romano, exatamente pela cidade de Cusa. E Joana de Cusa era uma mulher infeliz. À época, certamente que os casamentos as idades dos 90 eram muito diferentes. Em média, por norma, os maridos tinham mais umas 3 dezenas de anos do que as esposas. E era uma forma de segurança que as jovens tinham. Maria casou com José, tinha 15 anos, e José desencarnou pouco tempo depois, 14, 15 anos. O que quer dizer que José teria 40 e tantos anos, mais de 30 anos do que Maria. Era uma forma de segurança que encontravam as famílias ao entregar as suas filhas, as suas jovens aos esposos. E então Joana de Cusa foi uma figura também assim, foi muito jovem, entregue ao senador, pela sua beleza, e então aquela diferença de idades, mas fundamentalmente a diferença de conceitos da conjugalidade que havia à época. O homem podia usar a mulher e abusar, e a mulher é que nem podia sequer olhar ao lado porque era adúltera e de imediato. Então o senador de Cusa, como era hábito na corte imperial, divertia-se na luxúria, no prazer, no vício, nos bacanais. E Joana foi-se afastando, conheceu Jesus, passou a segui-lo. E um dia que ela elogiou, como muitas outras mulheres, como o mito da vida dela, a figura que ela considerava que poderia ser o marido ideal, poderia ser o companheiro ideal. E então Joana disse a Jesus certa feita: Senhor, pode deixar o senador. Não faças isso, mulheres.
E Joana disse, mas eu não posso, eu já não o amo. Mas mulher, se não o amas como marido, amo como filho. Mas isto é uma orientação e um conselho, porque, por vezes, a situação agrava-se de tal forma, as relações são de tal maneira, enfim, dolorosas, que não é mesmo possível tentar amar como filho, mas é uma orientação. Todos aqueles que recebemos as pessoas nos seus desabafos, nos seus problemas, tantas vezes de violência no lar, de violência verbal e até de violência física, logo, simplesmente, não pode dizer, pois muito bem, separem-se, divorciem-se, etc. Nós temos que dar um conselho, uma orientação de uma luta nova, de uma orientação segundo o conhecimento da verdade espiritual. Temos que explicar como é que as coisas acontecem tantas vezes por envolvimento, por influência espiritual inferior, que não quer o bem de ninguém, há espíritos que não querem, não foram felizes, também não querem que ninguém seja feliz, e há espíritos que foram infelizes connosco. E depois, do outro lado da vida, connosco já deste lado, também não querem que nós sejamos felizes com ninguém e fazem perseguições de vingança, perseguições que arraiam a obsessão profunda e a subjugação. É claro que temos que ter essa noção, temos que ter essa ideia. Isso, de facto, acontece. E, portanto, temos que tentar tudo para debelar essas circunstâncias. Se é possível, porque, por vezes, situaram a situação de tal maneira grave que já não há volta a dar, que já não falta a fazer. E temos dito às vezes como é que as pessoas, por exemplo, particularmente as mulheres de hoje, que quando apanham o marido em flagrante, ou uma vez, ou até duas vezes, apanham em flagrante, não perdoam mais, quer dizer, não perdoam mais e pronto. Sentem-se violentadas no seu orgulho, no seu amor próprio. E vai daí, pronto, fazem tudo e acabam por se separar, às vezes, de uma forma dolorosa. E logo de seguida acabam por reconstituir a sua vida e com pessoas que às vezes têm uma fama tremenda de mulherengos, de terem várias mulheres, etc, etc. Então nós dizemos sempre às pessoas com esses problemas que procurem acalmar-se, sentar-se, refletir, conversar com pessoas adultas e procurar saber se é possível apagar aquilo que está para trás, se é possível apagar e entregar-se a outro que é pior, não será possível apagar, esquecer e recomeçar outra vez e começar um namoro de novo, agora já de uma forma dirigida para o conhecimento íntimo de cada um, para o respeito mútuo, para a renúncia, para a resignação, etc. Pode ser, mas não pode, é impossível. Então não vale a pena estarem a criar ódios, gerar ódios. Agora, tem que haver sempre uma tentativa de afinização, uma tentativa de aproximação. E nós, os espíritas, neste particular do Conselho, temos que orientar no sentido do consolo. Quantas vezes a mulher está desvairada, está revoltada com isso, mas é porque apicam espiritualmente inimigos do companheiro para que ele não tenha uma chance, para que ele realmente seja abandonado. Quantas vezes? Outras vezes são os próprios inimigos da mulher que fazem com que ela se deslustre, se ela desequilibre e não queira mais o outro para a fazerem sofrer em tentativas futuras. Portanto, todas essas circunstâncias devem ser colocadas como hipóteses para que nós possamos, de alguma maneira, antes de abandonar o barco que nós escolhemos para viajar, procurarmos remediar as coisas o melhor possível e o máximo possível. Então, na separação, vamos supor, chegou-se à separação. Qual é o papel dos cônjuges? Nós temos ouvido algumas referências curiosas. Por exemplo, um pedopsiquiatra nacionalmente conhecido, até por um dos casos jurídicos mais graves que barreram o país nos últimos 15 anos, dizia, não há muito tempo, que em Portugal há mais de 70 mil crianças que não veem o pai. Acrescentando aí algumas que não veem a mãe, porque há situações em que a mãe não quer os filhos e os filhos são entregues ao pai, e o pai depois também faz o mesmo, também tudo faz para que os filhos não queiram ver a mãe, não queiram respeitar a mãe, etc. Imagine-se o que é que andará por aí em termos de relações inamistosas, de relações difíceis, e que se refletem logo de seguida naqueles que nós trouxemos à Terra por vontade própria. Portanto, os cônjuges deveriam evitar o choque, a discussão, o desentendimento, sempre que as situações criassem a possibilidade de estar simultaneamente juntos com os filhos. Estão separados. Devem-se respeitar como seres adultos, como seres humanos. Cada um fez a sua opção. Não houve mais possibilidades de se manterem juntos. Ao menos falem, dialoguem e, principalmente, em frente dos filhos.
Deve haver este esforço, essa tentativa, para que os filhos não venham a ficar traumatizados, não venham a ficar marcados por, às vezes, invigilância dos pais. Então, é muito importante evitar isso. Há quantos casais, enfim, separados, quando se encontram por razões óbvias ou têm que tratar de assuntos dos filhos, acabam por discutir, acabam por se enervar, acabam quase por se insultar e diante dos filhos, o que é muito mais grave. Porque depois isso abre a perspectiva daquele que os tem à sua responsabilidade, acabar por envolver, por chantagear os próprios filhos e levá-los a não querer ver o pai, a não querer ver a família do pai e por aí adiante. Então, há necessidade de ter essa preocupação na separação, porque tudo se vai receber de volta. Mas é assim, mas há filhos que, de facto, sofrem com isso. E pode-se dizer, bom, mas diz a lei da ação e reação, de causa e efeito, que de facto, como fizerem, acharão. E naturalmente, se os filhos estão agora a passar essa dor, é porque fizeram igual antes. E os pais que estão para provocar essa dor, que se cuidem, porque vão passar pelo mesmo a seguir. É a realidade da lei, de facto. Mas isso não nos deve levar a dizer assim, é assim, pronto, paciência. Ele está a fazer mal, vai pagar. Mas os que estão a pagar é porque fizeram mal. Não se pode ser de uma forma simplista. Ainda que as consequências sejam inevitáveis, não há dúvida, nós devemos procurar que as pessoas modifiquem, se mudem intimamente, para que haja um momento de mudança, de reviravolta na conduta e no comportamento. Ora, é importante que, nesta perspectiva, destas análises muito rápidas e naturalmente superficiais, é necessário que, nesta abordagem, estamos a tratar do lar, da família, que há aspectos muito importantes que os noventes, que os noivos, que os futuros casados tenham em consideração quando avançam, quando se decidem por essa relação. A maior parte das vezes é uma relação próxima, uma relação de prazer imediato, de entrega mútua, que às vezes condiciona muito o futuro. Mas é necessário perceber que a união não é sexo só. Também é. A consequência de um amor profundo de espírito vai se exteriorizar no corpo físico através da união sexual, sem dúvida. É a dança do amor. Dizia-nos um nosso irmão espiritual, elevado há uns anos atrás, que se o homem soubesse a manifestação que é de amor profundo quando os espermatozoides, não é, avançam para a noiva, que é o óvulo, a dança que eles fazem, a aceitação das consequências, a aceitação do resultado daquela marcha, daquela corrida para fecundar o óvulo, é uma dança de amor e que, tão logo algum atinge o alvo, é aquele a quem está destinado, naturalmente, porque nós, na fase da reencarnação, nós influenciamos, nós imprimimos mais energia àquela célula que mais nos convém para o nosso reajuste. Quando um atinge a sua vitória, os outros vão colaborar naquele período imediatamente a seguir à fecundação, em que o ovo se vai começar a desenvolver até ao embrião e por aí fora até ao feto. Portanto, naqueles primeiros dias, naquelas primeiras 2 semanas, o alimento daquele amor, daquela ligação, é dado pelas outras células masculinas que não assumiram a vitória. Então, é necessário que os que se candidatam ao casamento tenham consciência de que precisam de vencer o sexo. Não é de abandonar o sexo, não tem nada a ver com isso. É de vencer, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Há necessidade que as pessoas saibam que há situações, há momentos no biorritmo de cada um de nós, isto é, desde que se dá, por exemplo, agora falamos da mulher, desde que se dá o ciclo do período menstrual, que são 27 dias, quando a coisa é regular, depois pode ser 28, ou 29, ou 30, mas nesse ciclo há períodos de alto e de baixo, é uma sinusoide que sobe, desce e volta a subir até ao nível normal, e nesses dias da vida, nesses dias, digamos assim, da mudança na vida, há momentos em que a mulher não está minimamente disponível para outra coisa que não seja o carinho, a ternura, etc. E, portanto, o homem devia ter consciência de que nem sempre, quando lhe apetece, a mulher está disponível espiritualmente
para essa relação. Está muito mais disponível para uma proteção, para uma paternidade, para um exercício da força do homem no poder paternal, como tantas vezes o homem precisava do amor maternal da própria esposa. Então é necessário saber essa história, é preciso vencer. Não, agora não pode, agora não devo, agora não tenho que, egoisticamente, vamos falar assim. Portanto, há necessidade, estamos a falar o que é necessário saber no casamento, que é preciso vencer isso. Não nos deixarmos subjugar pelas inclinações, pelas tendências. Tem que ser sem falta nenhuma. Temos que ter o outro, são parceiros. São duas partes numa só finalidade, num só objetivo. E, portanto, não é aquele egoísmo, não, ela tem que ser mulher e tem que obedecer àquilo que os homens têm que fazer, mas não sei o quê, porque socialmente é assim, porque se não houver, por exemplo, uma norma da lei civil, se a mulher se recusar a fazer sexo com o marido, pode ser um motivo para o divórcio. Mas, quer dizer, deve ser motivo de reflexão, é essa questão. No tempo próprio, no momento próprio, que a mulher está em plenas condições de se entregar, de ser amante, não só esposa, mas também ser amante. Depois é necessário perceber o seguinte: a união, em quaisquer circunstâncias, quando se avança para o casamento, é permanente. Quando se faz um contrato de casamento, não é assim, olha, aos sábados sim, aos domingos não, à segunda sim, à terça não. O casamento é permanente e o casamento, na sua significação profunda, não é só sexo. E, portanto, o homem é sexo, quer todos os dias, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, e a mulher que se arrume, que seja ali um capacho ao seu serviço. Não é assim. É uma união permanente em todas as circunstâncias da vida. E isso tem que pressupor uma confiança mútua. Tem que confiar os dois um no outro. Quando nós precisamos desabafar no lar, desabafamos com quem? Ai, mas a mulher não nos atura. Ai, mas o marido não quer ouvir. Então é meio caminho andado para qualquer daqueles que precisam desabafar e procurar desabafar no outro lado. E daí até haver, enfim, a infidelidade no casamento é um passo. Porque, de facto, essas necessidades, digamos assim, essa ansiedade que tem cada um em determinadas circunstâncias da vida tem que ser colmatada pelo outro. E por isso é que é uma união espiritual. Por isso é que é fundamental. Depois, tem que haver necessariamente a preocupação do desenvolvimento de valores. Daí que o namoro seja um tempo fundamental. É preciso nós conhecermos mutuamente os valores de cada um, os sentimentos de cada um, as perspectivas de vida de cada um, as preocupações sociais, morais, éticas de cada um. E é nesse conhecimento que se desenvolvem os valores. Quanto mais se tem, mais nos será dado. Mas nós devemos procurar, mesmo depois de termos mais. Eu digo às vezes o seguinte: há pessoas que dizem, quanto mais sei, menos sei. Não. O que é a realidade é que quanto eu mais sei, tenho mais dúvidas. Porque se eu souber, vamos supor, se eu souber só a tabuada dos dois, eu não tenho dúvidas sobre a tabuada dos dois. Mas posso me passar 2 vezes 9, 2 vezes 9, 2 vezes 9. Mas se eu souber a dos 3, eu já posso ter dúvidas sobre a dos 2, a dos 3 e a dos 4 para ir fora. Quanto mais eu sei, maior número de dúvidas eu tenho. E, portanto, quanto mais a gente de dúvidas tem, mais pergunta. Quanto mais pergunta, necessariamente mais busca a resposta. Quanto mais respostas obtém, mais sabe. Quanto mais sabe, mais dúvidas. E isto é sempre uma bola de neve no caminho, digamos assim, do conhecimento, do desenvolvimento do conhecimento, da aquisição da sabedoria e, naturalmente, da nossa evolução intelectual-moral. Então é necessário conhecermos os nossos valores para depois podermos desenvolver. Eu vou dar só um pequeno exemplo, e perdoem-me se eu lhe dou um exemplo pessoal. Eu recordo-me, num período de namoro, nós hoje, enfim, quer dizer, o abuso, a abastança, leva a que as pessoas se cansem. Mas na nossa juventude, não tinha assim tempo para namorar muito tempo, não tinha. As pessoas iam para a tropa, as pessoas iam para o serviço militar e passavam semanas, às vezes, que não podiam ver as noivas, as noivas não podiam ver os noivos. E eu recordo-me que na minha infância, pois já no serviço militar, nós só tínhamos férias de 3 em 3 meses, Natal, Carnaval, Páscoa, férias grandes. E nesse período não havia dinheiro para a gente se deslocar em viagens, assim como hoje é, todas as semanas. E cuidado, que às vezes, quando não é todos os dias, os noivos não estão todos os dias, já é um cabo dos trabalhos. Então a gente via só depois, 3 em 3 meses. E recordo-me
que viajávamos de noite também, hoje toda a gente tem carro. Mas naquela altura toda a gente andava de comboio, ou andava de autocarro, de caminhonete, como se dizia então, que não eram bem esses autocarros que até dá gosto agora a gente de viajar. E recorda-me que uma noite, que viajei toda a noite, desde a meia-noite no comboio correio, até chegar ao pé da namorada, tinham passado 9 horas, 10 horas, e a primeira reação dela, quando eu cheguei, foi tirar o casaco para o pendurar, como estava amarrotado, montou a tábua de passar a ferro e passou o casaco. Bom, para muita gente hoje é assim, deixa lá essa história, eu não ligo para isso, anda, mas é para aqui para o pé de mim, há tanto tempo que não estamos juntos, mais assim, mais assado, e tal e tal. E naquela altura eu fiquei sem voz, porque, de facto, é a preocupação da apresentação pública, de chegar ao pé do resto da família, não ir amarrotar, etc. É essa preocupação, às vezes, são sinais de uma maturidade moral, de uma maturidade de valores que não tem quaisquer comparações com, às vezes, a atração física ou prazer físico ou sexual. Portanto, é necessário criar e desenvolver valores. E para isso, nada melhor do que nós conhecermos os valores uns dos outros. O diálogo, a conversa, a irradiação de vibrações de amor e de carinho, e de compreensão, e de renúncia, e de designação, e de doação. Tudo isso é necessário no namoro, preparando-nos para, de facto, para o casamento. Depois é ter a noção de que uma ligação acarreta responsabilidades, de parte a parte. De parte a parte. Nem a mulher deve entender que tudo é com o marido que resolva, o marido que faça, o marido que disponha, nem o marido deve ter a ideia de que eu é que posso, eu é que faço, eu é que mando e eu é que sei. Tem que haver uma responsabilização mútua, ainda que haja tarefas distintas e bem definidas, entre aquilo que compete à sensibilidade da mulher ou aquilo que compete ao vigor, digamos assim, à proteção do homem, mas são responsabilidades partilhadas, são responsabilidades que os dois devem aceitar mutuamente. E depois, que é também fundamental, uma entrega mútua. Uma entrega mútua. Digo eu, sempre que falamos nesse assunto, sempre digo, que o homem não deve procurar ser feliz. O homem deve procurar fazer a mulher feliz. A mulher não deve procurar ser feliz. A mulher deve procurar fazer o homem feliz. E quando os dois procuram fazer-se um ao outro felizes, essa entrega mútua, essa dedicação mútua, a felicidade é mútua, é comum. Eu faço feliz a outra, ela faz-me feliz a mim, somos felizes no centro, na bissetriz. E, portanto, é esta preocupação que a gente deve ter quando realmente se entrega no casamento. Depois há um outro aspecto, que há pouco afloramos ao ligeiro, que é, digamos assim, a família e o mundo espiritual. Nós não estamos sós no universo. E como a alma continua a viver, nós temos que ter a noção de que não termina na sepultura, por qualquer razão, não termina essa ligação e essa afinidade. É lá temos que perceber que, ao ser-nos exigida a evolução espiritual, isso conduz, sem dúvida nenhuma, a uma necessidade de perceber que se qualquer dos dois cônjuges, por exemplo, um deles partir antes do tempo, desencarnar, falecer, morrer, como queiram dizer, se morrer, nós temos que ter a noção que essa morte não representa o fim de uma união, o fim de uma ligação. Porque muitas vezes ocorre o quê? Ocorre que a pessoa que morre e não sabe, continua a ter o direito de propriedade, continua a verificar, por exemplo, não sabendo que morreu, que o companheiro ou a companheira, agora que tem outra relação, se dedicam a outra sensibilidade, pode não aceitar e considerar traição, e considerar crime aquilo que está a ser sujeito, porque não sabe. E aí a influência pode ser uma influência de vingança, de rancor, de raiva, de perseguição, e perturbar profundamente aquele que ficou. Por outro lado, tem que também perceber, quando sabe que desencarna, que quem fica na Terra às vezes tem necessidade de vencer a solidão, tem necessidade, digamos assim, de ter um acompanhamento, de ter uma presença, porque é muito difícil viver em solidão, particularmente quando a morte é muito prematura. Nós conhecemos uma história muito bonita de alguém que fez um compromisso de sangue, de que houvesse o que houvesse, nunca se separariam, e a morte apanhou um deles muito jovem, ainda um ano de casamento, e aquele compromisso estava ali a ser rigidamente seguido, até que a
mulher que tinha partido foi confrontada pela sua família espiritual, pelos seus orientadores e guias, com essa realidade do egoísmo. Ela continuava a não crer que o marido que tinha ficado na carne se aproximasse, fosse de quem fosse, ou tivesse outra qualquer afinidade. E a entidade dizia: se o amas tanto, porquê é que não queres a felicidade dele? Porquê é que tu não o ajudas a ser feliz, a arranjar alguém que lhe dê alguma tranquilidade, alguma serenidade? E é só nessa reflexão, ou foi a partir dessa reflexão, que ela se constituiu na grande protetora e naquele espírito que fez tudo para arranjar uma ideal, se é que é possível dizermos assim, companheira para o esposo que tinha ficado na Terra, e nessa demonstração de um amor profundo, um amor espiritual. Então nós temos que ter esta noção. Para o mal, quando as pessoas não sabem, ou para o bem, quando as pessoas conhecem e fazem, amando, fazem com que quem fica seja também minimamente feliz. Então nós, quando estamos a ver estas necessidades de conhecermos as coisas, nós temos que perceber como é que nós devemos proceder para o cumprimento dos deveres no lar. O lar, quando nós vimos à Terra, quando reencarnamos, vai ser a primeira escola. Há depois muitas outras escolas. Às vezes nem todas consentâneas com digamos, o nosso futuro mais tranquilo e mais sereno. Mas o lar é a primeira escola de reabilitação. E o casamento é uma prova, é uma luta, é um desafio permanente. Há compreensão, há tolerância, há resignação, há renúncia, há caridade fraterna, ao amor dedicado. É um desafio para todos aqueles que vimos à Terra. E só assim, de facto, só assim, nós poderemos, ao regressar à vida verdadeira, que é a vida de espírito, analisar se vencemos ou se não vencemos a prova, porque nós vimos à Terra e vamos receber de volta o que semeamos, sem quaisquer dúvidas. Então, é necessário que estejamos atentos à vida de cada um e, particularmente, à nossa vida pessoal, no respeito pelos outros. É necessário que nós privilegiemos o amor. O amor é muito diversificado, como eu dizia há pouco. Há momentos em que nós, os maridos, temos necessidade de ter quase que um carinho da mulher como mãe. Há momentos em que a mulher tem que sentir, digamos assim, protegida, segura, pela ação vigorosa e firme do marido. Há momentos em que tem que haver um diálogo fraterno, de compreensão mútua, ao mesmo nível das responsabilidades, o amor de amigos, enfim, de confidentes. Tem que haver vários tipos de amor, e nessa plenitude do amor é que se cimenta cada vez mais e mais profundamente a união que é o casamento. Depois temos que perceber que o carinho é fundamental. Algumas vezes nós dizemos ternura e carinho. Quer dizer, a ternura é uma coisa mais íntima, uma entrega mais profunda. É carinho e sexo. Uma coisa é o carinho, outra coisa é o sexo. O carinho, a ternura, digamos assim, o respeito, a demonstração de entrega conduzem naturalmente ao êxtase físico na sexualidade. E, portanto, é necessário perceber carinho e respeito no casamento. Depois, a parte espiritual, prece e vigilância. Quantas vezes somos tentados a desmerecer a esposa, ou a duvidar da esposa, ou a pensar coisas erradas da esposa. Quantas vezes sugeridos por pensamentos, ou até por palavras dos amigos, dos conhecidos, porque amigos destes nós não precisamos de ter inimigos, aqueles que passam a vida a dizer mal para provocar a destruição do lar, ou para provocar o desentendimento do lar. Depois, os casais, os cônjuges, devem ser dedicados um ao outro. É um devotamento, uma entrega à felicidade do outro. Depois é preciso muita paciência. Quantas vezes a pessoa está mal, não está bem, não está desorientada, está nervosa, está agitada, está triste, sem saber porquê. É necessário ter paciência, compreensão, ouvir as coisas, nem que seja muitas vezes com uma ação quase heroica. Uma ação quase heroica. E depois também devemos ter ânimo sempre. Não é? Olhar ao outro, é bem feita, há de ser pior. Não, devemos dar ânimo, tu vais conseguir, eu vou-te ajudar, humildemente, sem nos fazermos superiores. Agora nós conhecemos algumas pessoas que
têm raiva, no casamento, uma das outras porque ela ganha mais do que ele. Naturalmente o emprego é melhor e então pensa que está numa opção de inferioridade. Outras vezes é ela que ganha mais e está numa posição de superioridade. Quando não há humildade no casamento, é meio caminho andado para também, de facto, ele ser destruído mais rapidamente. Ora, nesta perspectiva, não é? Ao analisarmos essa questão, e hoje nós dizemos, por exemplo, segundo algumas estatísticas, que em cada 4 lares, é a ação de violência, existe nesse lar, nós quase diríamos, por aquilo que conhecemos ao longo destes 30 e tantos anos da ligação à doutrina espírita, que pelo menos 2 em cada 4 têm ações de violência, violência sobre a esposa, violência sobre os filhos, violência verbal, violência física. E porquê? Porque nós somos o produto daquilo que fomos. Nós não, quer dizer, não é uma geração espontânea. Nós, espíritos, trazemos os nossos vícios, os nossos defeitos do passado e continuamos muitas vezes a exercitá-los. Não chegou, às vezes, o grande sofrimento que nos bateu à porta para mudar, para alterar o nosso comportamento. Então, é muito possível que a pais déspotas respondam filhos rebeldes. A pais déspotas respondam filhos rebeldes. Mas há situações em que os pais são déspotas e os filhos são desorientados, muitas vezes, enverdando pelos caminhos da toxicodependência, do alcoolismo, etc. E, portanto, é necessário analisar estas questões. Os pais déspotas já eram tiranos do passado. Os filhos rebeldes, porquê? Porque, certeza, essa rebeldia tem alguma coisa a ver com os pais que têm hoje. Se calhar essa forma de se estar na vida foi, de alguma forma, influenciada por nós, pela nossa conduta no passado. E, portanto, temos de ter essa percepção. Nem responder aos filhos que nós achamos que são rebeldes e os filhos também não pensarem que os pais são isto ou são aquilo sem que tenham qualquer responsabilidade. Não há dúvida que, muitas vezes, os pais já estão de tal maneira marcados pelo sofrimento que, não percebendo nada das vidas anteriores, não percebendo nada de vidas sucessivas, claro que reagem como a lei civil, ou a lei humana, ou as normas de conduta humana, mais ou menos os dizem. Então, como fazer com os filhos rebeldes? Nós temos que ter a noção, já demos um pequeno lamiré sobre isso, que se os filhos nos fazem sofrer por alguma forma, nós temos responsabilidades no passado sobre isso. Nós temos responsabilidades no passado sobre isso. Nós fizemos muita coisa que, de certeza, os tornou em espírito rebeldes, em espírito contra nós, em espírito repulsivamente contra nós. E, portanto, temos que partir do princípio que os que vimos como pais somos mais responsáveis numa determinada situação do que os filhos. E eles apenas estão a continuar a ser aquilo que nós fizemos deles. E, portanto, há naturalmente necessidade de nós meditarmos, nós pensarmos, nós refletirmos e buscarmos espiritualmente forma de responder às dúvidas, aos problemas, às dificuldades, com elevação espiritual, com tolerância, com fraternidade e com compreensão. O mesmo quer dizer que quando o marido é desleal à esposa, não pode esperar outra coisa que não seja a desorientação. Hoje é muito frequente a gente dizer depressão. A depressão barra a sociedade, mais de 50% das pessoas têm doença de depressão e muitas vezes tudo é depressão, quando a medicina já não resolve mais nada, é tudo depressão. Quando é um problema espiritual, essa coisa não existe, é a depressão. Então, é necessário ver que muitas vezes a depressão também é provocada pela violência verbal, pela ação do marido sobre a esposa. E muitas vezes é resultado da deslealdade, da infidelidade no casamento. E por outro lado também, a mulher, nós costumamos contar um caso real, que até parece anedota, que é o seguinte: nós tínhamos um casal que frequentava a nossa casa e que a certa altura surgiu um grave problema. A esposa veio muito aflita porque o marido lhe era infiel. No desenvolvimento da história, ela contava que de facto ele era muito atiradiço, quer dizer, queria muita relação física e tal, e ela nem sempre estava voltada para aí. E então, muitas vezes, ficava até tarde na justificação
de que tinha que ou passar a ferro, ou compor a roupa, ou fazer aquilo ou aquilo outro, e então mandava ir para a cama e ela ia a seguir, mandava ir para a cama e ela ia a seguir. Ela foi pensando, foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo, e ela foi adiando, até que a certa altura descobriu que afinal, como ela passava muitas vezes a ferro, que ele tinha ido visitar uma família que não tinha, uma vizinha que não tinha que passar a ferro, e então pronto, passou a entreter-se, deixando que a mulher continuasse a passar a ferro. E aí há aquele rei que o marido era desleal, que o marido era infiel e que o marido tinha outra. É necessário ver, a conduta tem que ser muito ponderada, tem que ser muito pensada, tem que ser muito bem meditada, para que depois a gente não se queixe de que somos infelizes porque os outros nos fazem felizes. É claro que ainda há aqui, portanto, nesta questão, vamos ver agora a educação, ou vamos lembrar a educação que muitas vezes se dá aos filhos. Nós conhecemos muitos casos em que, para não ter aborrecimentos, para não ter chatices, os pais quase que chantagiam os filhos, ou chocolates, ou prendas, ou passeios, ou visitas. O que é preciso é que o filho não chateie, o que é preciso é que o filho não aborreça, não faça perder tempo. Outras vezes, não é? Outras vezes moldam os filhos, não é? Como a coisinha do papá ou a coisinha da mamã e aquelas coisas todas, sem reprimir, ou melhor, sem corrigir, será mais melhor o termo, quando os filhos cometem erros, quando fazem asneiras, e a correção é de imediato, não pode ser a asneira de manhã e a correção à tarde, porque a criança já não vai entender, naquela hora em que é castigado, já não vai entender porque não merece o castigo, e as crianças, como aliás Jesus apontou, fazem o mal, mas a seguir arrependem-se, discutem uns com os outros e depois estão a brincar outra vez uns com os outros. E é necessário ver que a correção é na hora. É na hora, não é dar uma carga de pancada a uma criança que comete um erro, mas uma palmadinha na mão ou no rabo não faz mal nenhum, no momento do erro, no momento da coisa errada que se faz. Então, ternura sim, mas exigência também, em termos de equilíbrio. Como também não é exigir tudo aquilo que nós queremos aos filhos, e muitas das vezes porque somos frustrados naquilo que nós não conseguimos em crianças. Nós conhecemos um caso, muito concreto, que a pessoa passou muito mal em criança, teve que começar a trabalhar muito cedo, teve que ir trabalhar até para os caminhos de ferro, para assentar, com um pouco mais de 10 anos, a assentar, enfim, os carris, essa coisa toda. E, portanto, passou uma infância dramática, também por necessidade, porque os pais também eram humildes, também lutavam com grandes dificuldades, e vai daí, ele tinha esse trauma, ele dizia, eu tenho que arranjar para os meus filhos aquilo que eu não tive. E então, quase que se matava a trabalhar, desde as 7 da manhã até à meia-noite, até às 2 da manhã, quase não via os filhos, quase não estava com eles, porque continuava a querer arranjar mais para dar aos filhos. Quer dizer, é o exagero, porque os filhos também precisam de carinho, também precisam de ternura, também precisam da presença, também precisam de estar com o pai e com a mãe, naturalmente. Isso acabou depois por conduzir a outra situação de desastre, de acidente que causou graves consequências, muito porque o pai também não tinha tempo para levar os filhos a casa, também não tinha tempo para levar os filhos à escola, mandava os empregados, mandava levar, e num desses mandar, acabou por o filho ter um acidente grave que acabou por afetar fisicamente para toda a vida, não ficou paralítico, mas ficou com essa afetação, com essa deficiência física. Então é necessário ver que nem exagerar para dar tudo aos filhos e não abandoná-los, porque não há tempo para dar aos filhos. E também não exigir que os filhos sejam todos doutores, não exigir que os filhos sejam todos inteligentes, que os filhos sejam igualmente espertos, porque somos o produto de vidas passadas e nem todos temos a capacidade de memorização, a capacidade de concentração, fruto de circunstâncias várias. Portanto, nem exagerar na exigência, nem exagerar na ternura. Cada coisa em seu lugar e cada coisa com o seu equilíbrio. Porque nós não podemos deixar de ter consciência que há passados que falam mais alto, há relações do passado que falam mais alto, há consequências de atos do passado que falam mais alto. E, portanto,
Os médicos que hoje exercem mal a medicina não pensem que vão ser médicos outra vez da próxima. Os ricos que hoje usam mal a riqueza e até abandonam os seus empregados, os seus funcionários, tratam mal, pagam mal, não pensem que o futuro vai ser de ricos outra vez, porque não vai ser. Vai ser de pobres, vai ser de sofrimento, passando aquilo que fizeram passar os outros. E, portanto, é natural que nós pensemos sobre isto para rever esta relação que há entre aqueles que vivem mais perto ou mais longe, que vivem aproximando-se ou afastando-se, no decurso de várias vidas. E daí surge ou a simpatia ou o desafeto, de acordo com a conduta que cada um de nós teve para com o outro. Isso é importante. Nós costumamos dar uma dica muito interessante para quem quiser, o filme enfim, quer dizer, artistas de cinema muito conhecidos, Minha Vida Noutra Vida. Este filme trata-se, de facto, é uma história verdadeira, porque é uma mulher relativamente jovem que se lembrava de uma vida anterior dos seus filhos e vai à procura deles. Vai à procura deles e encontra. E vão tornar-se conhecidos ou vão-se reconhecer de acordo com determinados pormenores da vida que ela conta e determinados pormenores da vida que eles não esqueceram. Então, é muito importante perceber que há uma ligação de outras vidas, de afeto ou desafeto, e que, de alguma forma, falam sobre aquilo que é relacionamento no lar, sobre o que é relacionamento no lar. Às vezes, enfim, os atos de desafetos, até de animosidade que há entre pais e filhos, ou entre irmãos, ou entre mães e filhas, quer dizer, são situações sempre de grande animosidade que realmente surgem em consequência, em decorrência das vidas passadas. Mas a nossa meta fundamental é criar harmonia, é tudo fazer para que no lar haja harmonia. E isso, sem dúvida, que nos pede algum sacrifício, muito trabalho de aperfeiçoamento, muito trabalho de resistência, às vezes, às inclinações, às tendências que nos surgem. Então, o lar é um mundo essencial ao progresso, onde se devem atender os desígnios divinos. O lar é um mundo essencial no progresso. Nós temos que desenvolver as nossas afinidades, temos que desenvolver as nossas capacidades de luta, de controle no lar. Naquilo que é a cocriação com Deus, naquilo que é a colaboração com o Criador, nesta marcha evolutiva permanente. E, portanto, devemos orientar e auxiliar os filhos nessa missão. E isso é a nossa missão, que é inadiável, que não pode ser adiada. Nós temos que fazer dos nossos filhos figuras, cidadãos de corpo inteiro, e temos que fazer dos nossos filhos espíritos em progresso permanente, para que não haja realmente no futuro algumas desilusões, e é desde o início. Então, nada melhor do que, naquilo que é de César, ter precaução, ter atenção, mas também lembrar-nos que há coisas que são de Deus. E nada melhor do que nós também termos o tempo, o momento dedicado a falar com Deus, a falar com os seus intermediários. Então, o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, a reunião da família para essa sintonia com o mais alto, deve ser uma preocupação. Não vamos exagerar agora todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, uma vez, reunir a família à noite, exatamente, de dia a um dia de trabalho, e, de facto, procurar harmonizar na oração, na prece, no comentário, no conselho, enfim, no esclarecimento de tantas dúvidas que os filhos têm. E aí é uma forma muito fácil de conduzir. Não é preciso estar muito tempo, uma noite inteira, pouco tempo. Uma prece, um cântico, quem sabe. Quem souber, um cântico. 10 minutos o máximo. Rezar muito. As pessoas rezam um terço, demora 20 minutos e depois aquilo é repetitivo. Parece que toda a gente já sabe a música. E às vezes esquece da letra, o que é que ela tem no seu conteúdo mais profundo. Então é necessário perceber que a reunião do Evangelho no lar, essa reunião de família, essa reunião de harmonização do lar, é uma prece curta, chamando a atenção das crianças da forma como se deve falar com Deus, como se deve falar com os seus intermediários, pode ser através de Jesus, ou de Maria, ou qualquer daqueles que têm a sua devoção. Depois, também é muito simples, ler uma página do Evangelho. Pode ser um Evangelho ao acaso.
há cultos do Evangelho que vêm sendo seguidos e orientados em grupo, mas pode ser, não é? Uma leitura de uma página qualquer, ao acaso, aberta ao acaso. Depois, uma leitura de uma mensagem qualquer, mensagem de orientação, mensagem de esperança, mensagem de consolação. Há tantos livros que existem à nossa disposição. Depois, um pequeno diálogo, perguntar dúvidas que têm os filhos, perguntar aos filhos como é que procederam com os colegas, como é que estiveram nas aulas, etc. Dar um conselho. É um diálogo que pode merecer um certo comentário. E depois um encerramento. Um encerramento também com uma prece muito curta, de agradecimento a Deus, de agradecimento aos familiares, aos anjos da guarda, aos protetores, muito curta também, para não cansar. E, finalmente, um cântico, se o souberem. Bom, com o esforço de todos, seguramente que nós cobriremos muito mais. Imaginem o nosso lar a fazer o Evangelho, o lar do nosso amigo, o lar do nosso familiar, o lar mais longe do nosso conhecido, e todos muitos lares, um número grande de lares a fazerem ao mesmo tempo a oração, a irradiação, a vibração. Vejam, no meio de todos aqueles lares, os outros lares não seriam varridos por um vento mais suave de esperança e de serenidade. Fizeram há uns anos atrás os psicoterapeutas, psicólogos, etc., uma série de pessoas ligadas a essa área, fizeram uma experiência em Washington. Fizeram uma experiência durante uma semana, a uma determinada hora do dia, todos e à mesma hora, portanto, faziam concentração mental, faziam irradiação mental, faziam uma oração. E verificou-se nesses 8 dias, publicamente, que a criminalidade na cidade de Nova Iorque, perdão, de Washington, tinha sido reduzida para metade. Vejam o que podem fazer as vibrações de amor, de irradiação e de paz. Tudo acaba por ser bafejado, tudo acaba por ser envolvido quando, de facto, nós pensamos no bem, pensamos no amor, projetamos energia pelos nossos pensamentos. Então é esta questão que nós, ao fazermos este curso básico de Espiritismo, se torna fundamental. A nossa reinserção na sociedade através do lar e também a nossa reinserção na atividade do Consolador, que é Jesus de volta, através da doutrina espírita. Não é a doutrina de Kardec, não é a doutrina de Leão Denis, não é a doutrina de Chico Xavier, não é a doutrina de Divaldo Franco, não é a doutrina de Fernando Lacerda, não. É a doutrina espírita, isto é, a doutrina dos espíritos, que não é mais do que o cristianismo de volta na sua pureza inicial, exatamente tal e qual Jesus nos a deixou, ainda que tivesse advertido para que nesta época o Paracleto, o Espírito de Verdade, ajudaria a compreender todas as coisas à luz da filosofia da vida, à luz da ciência da vida. E, portanto, é essa perspectiva, nessa preparação do nosso curso, que nós chegamos, na parte teórica, digamos assim, da doutrina e do Evangelho, chegamos ao limite para entrarmos agora naquilo que se nos faz necessário fazer, praticar, viver na doutrina espírita. E é por isso que na nossa próxima aula iremos iniciar 9 seguidas, onde abordaremos a questão de como funcionar a casa espírita, como funcionar o grupo espírita, como trabalhar o espírita que queira abraçar de facto a doutrina consoladora. Então, até a nossa próxima semana, a primeira aula que iremos ter sobre prática, em teoria, embora do espiritismo. Então, boa noite, até lá.